First of all, I distinguish between postmodernism as a style that essentially emerged in architecture, and then that became visible in all the other arts and literature and everything else. And then that seemed to be replaced by other styles, so that now people say, oh, postmodernism is past, now we have contemporaneity or some new word for all these styles. Okay, yes, I don't mind saying that stylistically these things change, but what I've tried to describe, and I didn't make it clear in my first studies, maybe I wasn't clear about it myself, is that I'm not trying to describe postmodernism, although I use that as a diagnosis, but I'm trying to describe postmodernity. And postmodernity is not a style, it's a structure. I would say it's a moment of capitalism, the third moment of capitalism. A globalized capitalism, which is what I'm calling postmodernity. And it brings with it many kinds of changes. It doesn't go away like a style. We will be in postmodernity for a long time. It is a third structure of the market, and so on and so forth. Now, sure, one visible sign of the emergence of postmodernity was the triumph of the free market people, from Reagan, Mrs. Thatcher, the economists, and so on and so forth. I think now, since the crisis, people may be a little bit less exuberant about this economic strategy. But that doesn't mean that we're outside of, that we have left postmodernity, which has to do with global connections, finance capital, communications networks, computers, all the computer technology, and so on and so forth. So on the contrary, I feel that it's very useful to talk about this as a whole new moment and to explore it in that way. Now, if you don't want to call it postmodernity, we could call it something else. Late capitalism, third stage of capitalism, I don't know. But we are still certainly very much in this thing which began to emerge in the 80s, I suppose, of which we began to become conscious in the 80s. In my book, one of my mistakes, it wasn't a mistake then, but it became a mistake, was to have used the word postmodernism rather than postmodernity, as I just said. And I should have distinguished more clearly, but it wasn't clear at the time. I should have distinguished more clearly between postmodernism as an artistic and cultural style and postmodernity as a structure. And one reason I didn't do that was because when I wrote these things, that's the early 1980s, we did not yet have another word, and that word is globalization. Bom, como nós vimos no vídeo, ele faz a diferença entre pós-modernidade e pós-modernismo. Para esse autor, o pós-modernismo está muito ligado com o estilo, como na arquitetura, como na música. Nós temos aqui em São Paulo algumas artes pós-modernas, como o Copan, aqui, né, no centro de São Paulo, próximo da Praça da República. É um prédio construído ou idealizado, né, por Oscar Niemeyer, um prédio chamado com estilo pós-moderno. Por quê? Porque ele foge a todo desenho de prédios até então conhecido. O que nós tínhamos como construções? Né, aquelas construções de caixotes retangulares, quadradas. Não havia muitas misturas de materiais nessas construções, pedra, madeira, espelho, vidro, não, né? Era argamassa, basicamente, concreto. E aí, então, a pós-modernidade, desculpa, o pós-modernismo, né, de acordo com o autor, que é um estilo, ele nasce na arquitetura, e isso é muito claro, aqui no Brasil para nós, quando a gente olha esse prédio Copan, que ele é em S, né? Então, na música também a gente vê isso, né? Os vários acidentes musicais, né? Nós temos
Na bossa nova, por exemplo, acidentes musicais, muitos acidentes musicais. Tem a música do João Gilberto, Desafinado, clássica música, cheia de acidentes, que aponta para esse estilo musical pós-moderno ou pós-modernista, né, na linguagem do autor. Se você disser que eu desafino amor... Então ele tem uma dissonante, né, que parece que o cantor está desafinando mesmo. Depois escutem lá. A voz do João Gilberto é bem melhor que a minha. Tá bom? E ele faz a diferença então entre pós-modernismo e pós-modernidade. Pós-modernidade está mais ligado com a estrutura do pensamento, com a ideia, com o conceito. E a pós-modernidade, ela é muito mais conceituada dentro da ideia do capitalismo globalizado. Eu não vou conseguir falar com vocês, conversar com vocês sobre o capitalismo globalizado, que aí é um outro assunto, e assim, é um outro assunto de aula de um ano inteiro, né? Mas dê uma olhada nos vários autores do capitalismo, o que os filósofos e pensadores, economistas atuais estão dizendo sobre a economia ou o capitalismo globalizado. Mas essa é uma característica, então, da pós-modernidade enquanto estrutura. Um dos autores primeiros que falaram sobre a pós-modernidade é o Lyotard. Abre aspas, considera-se pós-modernidade a incredulidade em relação aos meta-relatos. Meta-relatos ou metanarrativas, o que é isso, né? Vejam só esse próximo parágrafo. Essa afirmação considera a pós-modernidade como uma atitude, uma cosmovisão, pois é uma postura de incredulidade. Incredulidade nos metarrelatos ou metanarrativas. Abre parêntese, ideias ou discursos cridos e assumidos como fundamento universal que estrutura a vida. Então, uma metanarrativa, um metarrelato, eram ideias produzidas na modernidade, ideias positivas, ideias construídas, que necessariamente não poderiam ser aplicadas, mas que era considerado ou considerados o fundamento, né? Fundamento, ou onde é que nós vamos colocar os nossos pés para nós seguirmos daqui por diante. Vejam os dois exemplos que eu mostro aqui nesse próximo slide. Exemplos de metanarrativas. Primeira, a filosofia iluminista como uma metanarrativa. Ela foi aplicada? Foi aplicada. Acreditava-se que a razão no período iluminista poderia dar solução ao ser humano? Poderia, acreditava-se, né? Acreditava-se num progresso científico, acreditava-se numa tecnologia cientificista que traria de fato a felicidade tão almejada para o ser humano, livres dos dogmas e dos mitos da Igreja Católica ou mesmo das superstições dos povos primitivos? Sim, né? Então a filosofia iluminista, ela vem como uma metanarrativa, tentando trazer uma ideia globalizada, né? Porque a filosofia iluminista, ela não só fica presa à cultura europeia, então traz uma ideia globalizada, de uma proposta mundial de segmento da humanidade. A humanidade deve seguir por essa via, a via da racionalidade. E um segundo exemplo de metanarrativa é o marxismo. Para os marxistas, a história era impulsionada pelo confronto das classes contraditórias, burgueses e proletariados. E essa condução da história e dessa rixa e dessas contradições de burgueses e proletariados resultaria numa revolução. E essa revolução daria uma classe social igual, né? Então, a proposta, a ideia marxista é que essa luta entre proletariado e burguês geraria uma terceira opção. Lembram de Hegel, né? É claro que o Marx aqui está imitando a dialética de Hegel. A diferença é que o Marx, ele é mais prático.
Ele está dentro de uma filosofia prática, uma filosofia que se coloca a serviço da humanidade. Então o marxismo é esse outro exemplo de metanarrativa, né? Por quê? Porque o proletariado e o burguês, as ideias, né, burguesas de proletariado, elas teriam os seus encontros de embates, né, suas contradições, e geraria aí uma síntese na linguagem do pensamento dialético, geraria uma síntese, e esta síntese então seria uma síntese plena de liberdade e de igualdade. Bom, alguns exemplos de pós-modernidade ou de pós-modernismo, né, usando a linguagem do autor que nos falou. Em 72 aconteceu a demolição do conjunto habitacional de Pitt Hughes, que foi para muitos considerado o momento exato da morte da arquitetura moderna. These developments are run by the St. Louis Housing Authority. This is a far cry from the crowded, collapsing tenements that many of these people have known. Here in bright new buildings with spacious grounds, they can live. Live with indoor plumbing, electric lights, fresh plastered walls, and the rest of the conveniences that are expected in the 20th century. Our film is about the changing American city in the post-war years, and so it's filtered through what became a notorious public housing project in St. Louis. St. Louis changed quite a bit. Its population declined drastically. Deindustrialization, all the major factors that led to the decline of the post-war American city are present in Pruitt-Igoe. Pruitt-Igoe project in St. Louis is a casebook example. And when many people discuss Pruitt-Igoe, they often discuss it in terms of an architectural failure, as something that failed because of the style of architecture that it was built in. Architects have often discussed Pruitt-Igoe in this way to kind of create this sense of Pruitt-Igoe as this iconic place, as something that really can be identified with the modern movement. And so if this fails, then the modern movement of architecture failed as a whole. It was a powerful story with a dramatic end. Condomínio de prédios, onde aquele condomínio foi construído para aceitar, para abrigar moradores de rua, moradores de baixa renda. O problema foi que aquele lugar foi se transformando em lugar onde os marginais agiam livremente, onde a violência crescia. E aí então aquele lugar ficou estigmatizado, e aí a demolição foi inevitável, né? Então o ato da demolição daquele prédio e a construção de um novo ambiente de moradia, ele foi um marco do pós-modernismo na área da arquitetura. Eu vou comentar com vocês agora sobre algumas características da pós-modernidade. Claro que eu não trago todas as características aqui, algumas delas, e aí a gente vai ter uma ideia melhor sobre o período chamado pós-moderno. Gente, eu aqui não estou fazendo a diferença da pós-modernidade e pós-modernismo. Eu estou tratando o pós-modernismo, que é a mudança no estilo, né? Mais do que na estrutura ou no conceito ideológico, eu estou tratando como iguais, mesmo porque alguns filósofos tratam isso também de forma igual, mas é bom você lembrar que alguns vão fazer separação disso. Algumas características da pós-modernidade. Primeira característica é uma crise das utopias e das ideologias e projetos. O que quer dizer isso? A crise da utopia, das ideologias e dos projetos. Bom, hoje nós temos uma onipotência do capitalismo. Vocês lembram lá o que o autor do vídeo falou, né? A supervalorização, a ideia e o conceito, a pós-modernidade estruturada no capitalismo globalizado. Então nós temos hoje uma onipotência do capitalismo. Até os marxistas, até os socialistas, os comunistas, eles falam contra o capitalismo que destrói, que exclui,
que separa os seres humanos, que supervaloriza uma classe e desvaloriza outra classe, mesmo essas pessoas, elas não conseguem viver sem o uso, os meios que o capitalismo oferece. Nós já vimos, né, essas críticas aí, principalmente na época de eleição, né, a gente já viu várias dessas críticas aí no Facebook e em outros meios de comunicação, quando alguém que está criticando o capitalismo está lá com um iPhone, né, ligando para alguém, enfim, usando o tênis Nike. Gente, é quase impossível, né, a gente ficar fora desse movimento, quase impossível. Você teria que viver na rua, mendigando, ou numa ilha, mas para viver na ilha também você não cumpriria a sua missão política, né, nessa terra. Então é um negócio complicado, né? Nós falamos mal dele, mas nós queremos ele. Nós criticamos profundamente esse mal-estar que produz o capitalismo que segrega, mas nós utilizamos dele, tanto é que a gente está aqui nessa videoaula, usando equipamentos, usando tecnologia, tudo isso graças ao capitalismo que aí está. Então, crise nos partidos políticos ou na política partidária. Quero lembrar de novo a vocês algo que nós vimos lá no início do ano, que eu passei lá, saudade da sala de aula, né? Passei lá na sala de aula para vocês, no quadro, né? A diferença de política partidária e o ser político, né? Então existe grande diferença entre o ser político e política partidária. Política partidária é essa, de partidos políticos. Então todos nós somos seres políticos, mas nem todos têm ligação ou está aliançado com algum partido político. Aqui é crise de partidos, né? É de política partidária, tá? Que eu tô falando. Crise da política partidária. Então, não tem mais uma ideologia partidária, não tem mais não é que não tenha, até tem. Mas, mesmo porque, quando alguém apresenta uma proposta de governo, ela precisa apresentar a sua ideologia partidária, então tem que ter. Mas quem é que segue isso, né? Quem é que segue à risca a política partidária? Porque a gente vota esperando que aquele candidato ele cumpra com aquilo que está escrito na sua proposta partidária. Mas chega lá no meio, gente, muda tudo, né? E tudo bem, porque muitas coisas de fato são difíceis, né? Tem que fazer alianças. Então a pessoa não tinha aliança nenhuma, mas chega lá para um projeto seu ser aprovado, ele precisa do voto do outro. Só que para o outro votar no seu projeto, você precisa votar no dele, que é contra a sua ideologia. O que você vai fazer? Difícil isso. Deus está morto, Marx está morto e eu não estou me sentindo muito bem. Michel Lebris. Então não há esperanças, nem no céu, Deus está morto. Não há esperanças na terra, porque Marx está morto e todas as propostas ideológicas de igualdade, de liberdade que Marx propôs morreram junto com ele. E eu não estou muito bem, porque eu estou também para morrer, eu estou vivendo uma crise existencial, né? Pós-modernidade é isso, né? A gente não tem nada para segurar, não tem Deus, não tem uma ideologia, tem nada. Vocês lembram da música do Cazuza? Ideologia, eu quero uma para viver. Nós temos muitas críticas, mas nós não temos muitas alternativas positivas para colocar no lugar dessas críticas, né? Então, a pós-modernidade é marcada por essa característica de ter muitas críticas. A gente tem, e críticas fundamentadas, críticas boas. No entanto, o que a gente coloca no lugar? A gente tira uma coisa, mas o que coloca? A gente não coloca nada no lugar, nós pós-modernos, né? Eu estou falando do nós, é claro, eu não sou pós-moderno, tá? Tá bom, gente? Eu sou moderno. Eu sou do tempo antigo, eu nasci no século XX, né? Nasci no século XX. Então,
quase que na metade do século XX. Então, assim, eu sou moderno, né? O meu pensamento é moderno, meu comportamento é moderno. Vocês que nasceram no século XXI, vocês que estão me ouvindo, né, os alunos, vocês estão vivendo num momento pós-moderno e a maioria de vocês é de ideias e comportamentos pós-modernos. E a gente vai ver alguns aí que vocês vão se identificar, pode deixar. Então, para finalizar, a modernidade tinha confiança no futuro, a pós-modernidade tem a dúvida e a incerteza. Lipovetsky, ou Lipovetsky, né? Gente, nós vamos ficar só nessa primeira característica, por enquanto, tá? A gente volta na próxima videoaula dando continuidade na pós-modernidade.